Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante, pronto para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Salviano. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Auriverde. Prazer é todo meu, Léo. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouvem nesse momento. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância do feedback. Afinal de contas, no meio familiar, profissional e social, existe esse feedback, né? E que é importante. Hoje o Cláudio Márcio Salviano vai explicar pra gente. Salviano, pergunto, qual a importância do feedback no âmbito familiar? Bom, essa palavra, né, uma palavra americanizada, nada mais é do que retorno, né? Um feedback, um retorno, um diálogo, né? E isso é muito importante, né? Contribui para a harmonia e para a saúde emocional, né, entre os membros da família. O feedback na família, ele é uma espécie de ferramenta, né, poderosa para fortalecer os vínculos e também prevenir conflitos, pode promover um ambiente emocional mais saudável. Quando se tem mais feedback, melhor para uma família, ou seja, quando pais, filhos, irmãos ou cônjuges, eles expressam, né, de forma respeitosa o que sentem, percebe aí que esperam, né, um dos outros com mais harmonia, né? Isso favorece a empatia, favorece o crescimento mútuo, né? Tem várias situações aí que a gente pode citar, por exemplo, elogiar comportamentos positivos, ajuda nas tarefas, por exemplo, ou atitudes de carinho. De vez em quando, eu tenho esse hábito, né? Do nada, eu pego o celular, por exemplo, mando um WhatsApp para minha filha e falo, filha, eu te amo. Aquilo passou na minha mente, eu senti vontade, eu faço. É alguma coisa assim que não precisa ser tão complexa, né? Corrigir, por exemplo, quando precisa também com amor o filho ou o parceiro, né? Que age de forma, às vezes, inusitada ou até desrespeitosa, tem que estar tendo correção também. Mas isso é um feedback, não é só coisas, assim, digamos, agradáveis de se fazer. Expressar também a gratidão diária, né? Fortalecer os laços e combater, de certa forma, a ingratidão, né? Muitas pessoas têm dificuldades em agradecer. Se a gente ficar mais atento ao agradecimento, esse feedback é bom. Vai num restaurante com a família, agradecer por estar ali, tendo a oportunidade de ir, até mesmo diante de um prato de comida, esse hábito, né, do agradecimento é muito bom. Dar retorno, por exemplo, entre cônjuges, né, se sentiu mal durante algum momento, se sentiu ofendido, ou, precisa falar, olha, aquela hora que você falou assim, você gritou, você falou alguma coisa assim que eu não gostei, não pode ficar guardando, tem que falar. Reconhecer também esforços, isso é muito bom, esforço profissional. Se o pai tem um filho dentro de casa que é um profissional, dê um reforço positivo. Se ele é um estudante, dê um reforço positivo, fale o quanto você vê o esforço da pessoa. Isso serve para pais e filhos, né? Muitos filhos não reconhecem o que os pais fazem. E é importante, às vezes o pai está lá fazendo uma obra, fazendo um projeto, e o filho acha que aquilo é algo que não pertence a ele. E os pais fazem para os filhos, então tem que dar esse feedback. Ó, pai, eu estou vendo que você está fazendo isso, mãe, obrigado por isso. Isso é uma cultura muito importante, né? O feedback. Ouvir o que o outro precisa emocionalmente, né? Promovendo uma escuta ativa, outra coisa que a gente pode citar. Ajustar as rotinas, por exemplo, de acordo com as bases da família, né? As percepções que cada um tem, ser compartilhada. Se o marido não gosta muito de barulho, ele pedia à esposa, por exemplo, por favor, faça menos barulho. Se
se a esposa não gosta da chuteira suja na casa, que ela diga, olha, eu não gosto disso. Não discutir o assunto, mas dizer, olha, por favor, né, você poderia fazer isso? Porque aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a pessoa vai, de tanto ter esse feedback, a pessoa vai diminuir o tom de voz, o outro vai deixar de sujar um pouco mais a casa, né? E também a questão de pedidos de desculpas, né? As falhas. Todos nós somos falhos, e se o ambiente tiver o reconhecimento das falhas, cria-se um ambiente de mais humildade. Isso também é um feedback poderoso na família, né? Pedir perdão, reunir, errar. Né? Quem nunca se estourou, quem nunca não fez algo assim que deixou todos atônitos, e chegar e falar, olha, me perdoe, me desculpe por isso e tudo, mas continuar, dar o feedback. Outro feedback importante que me vem à mente é a celebração. Celebrar juntos as conquistas, mesmo que coisas pequenas, né? Celebrar. Tem um palestrante que eu gosto muito, que é o Daniel Godry, e ele fala, né? Celebre, celebre. Nem que seja com um biscoito de maisena e água, mas celebre tudo aquilo que a vida tem proposto, às vezes o aniversário, às vezes é o filho que passou na faculdade, às vezes tem pessoas que celebram, que compram um carro, tem pessoas que celebram coisas mais simples, mas não pode deixar de ser celebrado. Isso tudo previne, né, as explosões emocionais, muitas vezes, né? Então, feedbacks constantes, eles podem reduzir o acúmulo até mesmo da tensão entre a família. Por isso que a gente defende que as famílias precisam praticar esse feedback, porque famílias que praticam esse feedback, elas constroem lares mais seguros, emocionalmente mais seguros e com menos gritos, menos xingamentos e menos diálogos ásperos, né? Sem alterar o tom de voz. No âmbito profissional, qual que é a importância desse feedback no trabalho, Salviano? Olha, são vários benefícios, né, que o feedback no trabalho ele oferece. Por exemplo, é uma ferramenta estratégica no mundo dos negócios, né, do trabalho. Não é apenas uma crítica ou um elogio, mas é um caminho. O feedback é um caminho para alinhar, né, expectativas, desenvolver talentos, criar ambiente de confiança, por exemplo. Então, tem vários benefícios. A melhora do desempenho individual e coletivo, porque uma vez que o indivíduo ele melhora individualmente, o coletivo tende a ganhar, né? O aumento da motivação dos colaboradores, por exemplo, quando se há feedback, é muito importante. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava em determinado lugar e o gerente me disse, olha, eu vi o que você fez lá, parabéns. Era uma coisa relativamente simples, mas o feedback foi tão bom que eu trabalhei com mais esmero, né, com mais dedicação, depois de ouvir o feedback. Às vezes nós temos pessoas excelentes na equipe e que não têm feedback adequado. Então, o feedback ele é muito importante no meio empresarial. Ele reduz erros repetitivos, né, por falha de comunicação, que isso também é uma coisa assim que é quase que um câncer nas empresas. Um que falou alguma coisa, outro que falou outra, por isso que as normas, por isso que as regulamentações sempre mudam para as pessoas entrarem nas normas, porque a comunicação muitas vezes é deficitária. Então, o feedback ele reduz, né, os erros repetidos por falhas nessas comunicações. O que mais? A promoção de um ambiente mais justo, mais transparente, né? O feedback ele provoca isso, mais transparência, sem melindres, né? As pessoas muitas vezes têm melindres, não pode falar disso, daquilo, então, mas quando o feedback ele tem um volume maior, isso é muito bom, porque tem transparência e tem mais justiça
nas empresas. Fortalecimento cultural e organizacional. Quando isso passa a ser cultural, né, isso fortalece a organização. Ou seja, olha, aqui na empresa nós damos feedbacks. É importante a gente citar isso, porque alguns diretores e gerentes muitas vezes não gostam de dar feedbacks, né? Isso vale para o diretor, para o presidente, para todo mundo. A pessoa precisa entender que talvez alguém esteja vendo de forma errada, talvez alguém esteja tendo uma percepção da pessoa dele, do trabalho dele, de forma equivocada. Então, é bom que ele mesmo se proponha a ser, digamos, avaliado, né? Que outros deem feedback sobre a pessoa. Então, a prevenção de conflitos aí também, mal entendidos, isso tudo resolve. Com o quê? Com o feedback. Existe uma aproximação maior entre liderança e equipe, quando existe feedback, né? Esse desenvolvimento de líderes passa por essa questão. Líderes mais empáticos são líderes que suportam os feedbacks, né? Entendem não como crítica destrutiva, mas como crítica construtiva. Existem também outras questões, por exemplo, retenção de talentos, né, nas empresas, e automaticamente uma redução do que nós chamamos de turnover, né, que são as trocas rotativas que existem entre funcionários. Então, existe essa retenção de quem? Daquele profissional talentoso, porque ele recebe o feedback. Ele não vai para outra empresa porque ele não recebeu o feedback. Então, muitas empresas já têm se alertado para isso, para dar feedbacks, porque aquela pessoa ela tende a ficar nas empresas quando ela recebe o feedback. E algumas pessoas saem muito rapidamente e entra essa dança de funcionários, né? Que muitas vezes as empresas não ficam com o funcionário porque, às vezes, né, pode ser isso, não ter dado feedback adequado. Bom, por último, a satisfação do cliente, né, quando há um feedback, isso é uma coisa fantástica, né? A empresa e o consumidor, por exemplo. Quando você tem um feedback, você compra lá alguma coisa, seja no Mercado Livre ou qualquer outra coisa, a pessoa fala, e aí, chegou, gostou, como é que você está? Isso é maravilhoso. Então, essa questão do feedback nas empresas, isso cria uma cultura contínua, né, que constrói um ambiente mais saudável, mais humano e mais produtivo. Agora, para a gente finalizar, e nas amizades e laços sociais, como que o feedback ele pode ser uma ponte de carinho e cuidado nas amizades e nas relações sociais, por exemplo, Salviano? Bom, essa questão social, né, entrando aí em qualquer ambiente, né, pequenas atitudes pode causar, assim, na saúde emocional de alguém, algo tremendo, né? Então, o feedback ele pode ser entre amigos ou em qualquer lugar social, né? Quando eu agradeço, por exemplo, quando nós agradecemos ao garçom que limpou a mesa, a garçonete, né? Isso é um feedback. A pessoa ela está ali para fazer aquilo, mas se ela recebe um muito obrigado, isso faz toda a diferença na vida dela. E se nós não temos nessa cultura da gorjeta, né, mas esse é um hábito muito bom. Se você não pode dar uma gorjeta, que você dê um muito obrigado, né, isso já vai ser um excelente feedback para aquela pessoa que está ali trabalhando e vai trabalhar melhor, né? Então, socialmente pode ser isso. O feedback social não precisa vir apenas por palavras, né? Também pode ser demonstrado por atitudes inesperadas. Por exemplo, um WhatsApp dizendo, eu lembrei de você, né? Isso tem, assim, um efeito terapêutico, até, posso dizer, curativo, né? Muito grande. Imagina você que está me ouvindo agora, que nos ouve aqui pela Rádio Auriverde, se um amigo te ligar e dizer assim, poxa, eu estava aqui agora pensando em você, poxa, resolvi te ligar, como é que você está? Não é gostoso quando, assim, inesperadamente, do nada, alguém te dá um feedback?
Isso é maravilhoso, né? Então, ligar sem motivo é uma coisa que pode ser um bom feedback no lado social, no amigo, né? E perguntar apenas se a pessoa está bem, mais nada, né? Pode-se também enviar uma mensagem, dizer, ó, eu me lembrei de você aqui, ou presentear fora das datas comemorativas, né? Mostrar um carinho. Isso também marca as amizades. Eu me lembro aqui, está me vindo à mente, um amigo meu chamado William, que sabe que eu sou um sofredor cruzeirense lá de Minas Gerais, então ele passando num local, viu lá um escudo do Cruzeiro e tal, e do nada ele comprou, era uma coisa relativamente assim, com um preço considerável, e ele comprou, e não era meu aniversário. E aquilo me tocou bastante, né? Feedbacks assim, não só com ele, mas com outros, eu aprendi a fazer. E por que que eu digo isso, né? Porque a gente aprende, né? Talvez você que esteja nos ouvindo hoje não seja alguém de dar feedbacks, mas é importante se dar feedbacks. Então esse William me ensinou, né? E quando eu lembro do Palmeiras, que é o time dele também, eu tenho alegria em também retribuir, né, à altura daquilo que ele sempre me faz. Outra coisa que a gente pode falar da questão social é comentar positivamente uma publicação da pessoa nas redes sociais. Isso é um bom feedback. Olha, eu vi aí o que você fez e tal. Tão bom quando a gente lança alguma coisa, né? E a pessoa, olha, poxa, que trabalho legal, olha, é excelente, é um bom feedback. Às vezes você não vai nem comprar o que a pessoa está vendendo ou falando, mas um simples joinha, um simples feedback, né? Pode ajudar muito. Elogiar uma qualidade da pessoa, né? Perceber ali talvez a generosidade, a iniciativa, qualquer coisa que possa elevar a autoestima da pessoa é um bom feedback. Convidar, por exemplo, para um café, né? Ou uma caminhada, mesmo que é uma coisa rápida, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Que não convidam outra pessoa para um café, para uma caminhada. É importante dar esse feedback para amigos e, às vezes, não precisa ser um amigo muito chegado. Às vezes, um colega até de trabalho, né? Então, relembrar também histórias bonitas, vividas, com amigos, isso é bom. Escrever uma carta, um bilhete, ser sincero em tudo que falar, postar fotos, se talvez você está em casa agora, assim, poxa, eu estou lembrando de um amigo meu, esses dias eu vi a foto dele, não liguei, vou falar com ele que vi a foto e tal, ou mandar a foto, dar um print, né? Valorizar as memórias, né? E talvez até mesmo, por que não, fazer uma oração, uma prece, né? Enviar uma mensagem para a pessoa, estou aqui pensando em você, eu elevo o meu pensamento aqui para a questão da espiritualidade. E, então, isso é muito importante, né? Fazer, nem que seja uma prece de agradecimento pela amizade. Pequenos gestos de feedback social reforçam a autoestima das pessoas, combate o isolamento emocional, né? E geram aquelas substâncias que a gente sempre fala, dopamina, ocitocina, são os neurotransmissores ligados aqui, ligado à alegria, ligado à conexão. Então, por que não dizer que essa conexão, né, é o amor, né, que todos nós temos, que é o maior vínculo da perfeição na humanidade. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco, falando hoje sobre o feedback. Seja muito bem-vindo sempre, viu, Salviano? Obrigado pela sua presença, uma excelente semana e Deus abençoe. Vocês também, muito obrigado a todos. Valeu. Agora faltando... Aliás, agora 3h19 aqui na programação da Rádio Ouro Verde, não tá faltando nada, né? Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano.